Boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos, convidamos a todos para conectarem com a espiritualidade maior, para que fazendo a nossa oração, entremos em sintonia com os irmãos de luz e possamos fortalecer o nosso coração para seguir sempre em frente na luta da encarnação. Mestre amado Jesus, agradecemos a Ti, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Dai-nos, Mestre querido, o discernimento para que possamos ser instrumentos da Tua vontade e possamos levar aos corações palavras de luz que auxiliem os espíritos a perseverarem na luta da vida. Mestre amado, envolve todo o planeta Terra na Tua luz de amor, visitando todos os lares, auxiliando a todos que aqui estão a compreender a Tua vontade divina para o crescimento e a evolução de todos nós. Amado Mestre Jesus, nos auxilia a vencer o materialismo que ainda habita e consome os nossos corações, dilacerando as nossas esperanças, por nos trazer uma visão curta e limitada da justiça divina. Nos ajuda a transcender toda a matéria e enxergar o todo da justiça divina, para que, envoltos nessa nova visão da vida, consigamos ter a resignação e a força necessária para lutarmos e prosseguirmos a despeito de todas as pedras e obstáculos do caminho. Sê conosco, Mestre querido Jesus, hoje e sempre, e que as Tuas equipes possam estar aqui junto a nós, nos auxiliando nesse estudo do Evangelho. Que assim seja. Continuando com os trabalhos, iremos passar dessa vez no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, motivos de resignação, item 13. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, ao passo que pela inveja, ciúme e ambição se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência.
Até o reino animal, a nossa evolução, ela é uma condução quase que mecânica. Depende da vontade divina. Ela é mecânica e instintiva. Nós seguimos esse planejamento maior para o nosso crescimento. Quando nós entramos no reino hominal, nós passamos a ter o pensamento contínuo e adquirimos a consciência. Nós temos noção da nossa existência e grandes perguntas começam a vir até nós: de onde viemos, para onde vamos. Essa consciência nos permite também acessar a memória dos nossos atos, das nossas ações, e isso vai nos causando um desenvolvimento psicológico que muitas vezes se transformam em tormentos e aflições em função dos nossos plantios. Mesmo nós entrando no reino hominal e adquirindo essa consciência e esse pensamento contínuo, apesar da conquista, a gente ainda continua se comportando como animais. E essa conduta, vamos colocar assim, animalesca, centrada na obtenção de prazeres fáceis, centrada nessa necessidade de atender às minhas demandas, nesse instinto de conservação, onde eu penso só em mim, só nas minhas necessidades. Esse movimento ainda animal, ele nos traz muitas consequências difíceis. Essa busca de atender somente os prazeres fugidios da carne me promove colheitas que são as aflições e tormentos que a gente vivencia hoje. Então, apesar de estar no reino hominal, eu ainda me comporto como o animal territorialista. Isso é meu, ninguém chega perto. Esta mulher é minha, este marido é meu. Na vivência da posse, do apego em todas as situações, eu ainda me comporto como um animal que protege até a sua comida. Esses comportamentos que nós vamos tendo, eles são contrários ao caminho que nos levaria ao reino angelical. Porque do reino animal ao reino angelical, nós precisamos passar pela estrada do reino hominal. E aí, para sairmos do reino animal para o reino angelical, não dá para nós usarmos os mesmos padrões de escolha do reino animal. É necessário que escolhamos caminhos novos, diferentes, porque no reino angelical nós vamos encontrar essa paz e essa plenitude. E é essa a proposta de Jesus. Jesus vem nos dar as diretrizes para que possamos evoluir, para que possamos alcançar um patamar superior de felicidade. Mas, a despeito de toda a clareza que o Mestre nos coloca, do caminho que temos que seguir para darmos esse passo e sermos mais felizes, nós preferimos continuar recalcitrando e a gente prefere, muitas vezes, até retroagir nos nossos comportamentos e buscar esse atavismo conhecido do reino animal. Nós, muitas vezes, escolhemos estacionar, porque nos é uma área de conforto, é uma área conhecida. Eu sei exatamente o que fazer para vencer nessa sistemática. Então eu fico preso às ilusões do mundo, às ilusões da vaidade, do orgulho, do egoísmo, porque eu sei exatamente como me comportar nesse cenário competitivo e doente das neuroses terrenas. Aquelas neuroses de só vou ser amado se eu for o mais querido.
Só serei amado se eu for o mais inteligente. E aí nós ficamos envoltos nessas entranhas do ser mais e mais. O mais competente, o mais admirado, o mais rico, o mais belo. E são precisamente esses movimentos da ânsia do mais que me trazem esses prazeres imediatos que devoram e consomem o meu espírito. O caminho para o reino angelical é justamente o caminho do servir. É o caminho do ser aquele que dá tudo de si e se coloca em segundo lugar para auxiliar o outro. Em linhas gerais, nós precisamos sair do instinto de conservação do egoísmo, do interesse próprio, para o interesse coletivo pleno e ser o escravo da causa maior do amor e da caridade para todos. Em linhas gerais, é como se nós estivéssemos dentro de um túnel. Quando nós olhamos para trás, nós temos aquela imagem meio cinzenta das ilusões do mundo, mas que são plenamente conhecidas por nós. Apesar de todos os sofrimentos e tormentas que esse cenário tem, é um cenário conhecido. E nós temos essa jornada para alcançarmos algo do outro lado que a gente não consegue tatear em plenitude, porque ainda ficamos presos no conforto de trás. Mas, movimentados pelas verdades evangélicas, nós decidimos seguir nesse caminho. Como algumas coisas são desconhecidas para nós, quando os desafios aparecem, a maioria do movimento de todos nós é retornar para a zona de conforto do conhecido, mesmo que elas nos tragam sofrimento. É mais fácil, porque é um ambiente conhecido. Nos falta fé e confiança na proposta de Jesus. Porque se tivéssemos confiança na proposta de Jesus, nós conseguiríamos vivenciar essa resignação da depuração dos nossos gostos, porque a evolução é uma depuração dos nossos gostos. Eu vou abandonar um gostar e vou buscar um gostar mais sublime. Vou abandonar esse tipo de gosto que eu estabeleci em busca de algo mais etéreo, que alimenta efetivamente o meu espírito. Eu abandono essa vivência presa na matéria e busco os gostos do espírito, a vivência plena do espírito. Então, a partir do momento que eu tenho efetivamente essa confiança na proposta divina, eu consigo seguir nesse caminho dentro do túnel. E ao me deparar com as pedras no caminho que vão me sangrando os pés, vão me machucando, eu passo a ter a plena consciência de que essas pedras, elas estão ali em virtude do plantio que eu fiz anteriormente por ter escolhido viver ainda como um animal. Ao ter esse entendimento, eu começo a perseverar, eu começo a me sujeitar à vontade de Deus e às verdades do Evangelho, porque eu sei que essa proposta vai me levar a um patamar mais elevado de felicidade. E eu vou seguindo. Muitas vezes a dor me abraça, mas como eu tenho fortalecido dentro de mim onde eu quero chegar e confio em Jesus, eu vou tendo cada vez mais motivos para me resignar e perseverar e me sujeitar ao caminho divino. Às vezes eu paro um pouco ao lado, descanso, mas não o descanso da fuga, da desistência, o descanso daquele que recupera as forças para continuar na caminhada. E vou cada vez mais seguindo em frente,
até o momento que eu me deparo com aquela luz pequena no fim do túnel. Se acende o clarão de uma pequena vela distante. Quando esse clarão se abre para mim, por meio das minhas renúncias e do meu sacrifício, apesar de ser uma luz pequena, eu nunca mais consigo voltar atrás. Porque a partir de agora, cada passo que eu dou em frente, apesar das dores, essa luz vai ficando cada vez maior. Esse é o grande clarão da progressividade da esperança. Porque eu sei que se eu continuar em frente, dia após dia, eu me aproximo desse reino angelical. E eu começo a sentir no meu coração sensações, sentimentos, emoções novas que eu desconhecia. E isso vai cada vez mais animando a minha vontade a perseverar nesse caminho. As pedras, apesar de me machucar, já começam a não ter tanto efeito sobre mim, porque a vontade e a esperança é tão grande de realmente ser feliz que eu só quero seguir. E aí, nesse momento, nós começamos a não mais precisar da dor para educar os nossos desejos e os nossos sentimentos. Eu não espero mais pela dor para depurar os meus gostos. Eu começo a decidir por mim mesmo. Este caminho eu não quero. Quando eu vivencio esse movimento de decidir por mim mesmo aquilo que me é melhor, eu começo a vivenciar a resignação plena. Essa é a nossa jornada. Fica a pergunta para todos nós. Nós queremos ser felizes? Se sim, está aí um motivo maravilhoso de resignação. Vencer a nós mesmos, transcender os nossos desejos e seguir por esse caminho evangélico. Ele é a grande razão de nos resignarmos, porque é exatamente esse caminho que nos levará à construção da paz eterna. O momento era de profunda significação. Sabia, por estranha intuição, que um dia defrontaria a realidade e a encontrava agora. O apelo pairava vibrando em derredor. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aquela voz penetrava como um punhal afiado e impregnava qual perfume de nardo. Tinha sede de paz. Hesitava, no entanto. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos e vazio seu coração. Buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. A meiguice e a ordem daquela voz, enunciada por aquele homem, ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do espírito. Interiormente gritava: irei contigo, Senhor, mas hesitava sim, e a hora não comportava dubeidades. O tempo corria célere, galopando as horas fugidias. Percebeu que o estranho sorriu, como se o esperasse, como se o amasse, poderia afirmá-lo. Lutava por quebrar aquele torpor que imobilizara o seu corpo. No entanto,
com muito esforço, disse: permita-me ser primeiro competir em Cesareia, logo mais disputando para Israel os triunfos dos jogos. Não posso esperar. O reino dos céus começa hoje, e agora para o seu espírito. Não há tempo a perder. Aguardei muito essa ocasião, e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram. Aos partos comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos. Renuncia e segue-me. Quem era aquele homem que assim lhe falava? Que poder exercia sobre sua vontade? Por qual privilégio o dominava? Gostaria de fugir ou deixar-se arrastar? Estava perturbado. Ignorada, a sofreguidão o aniquilava. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O homem e o filho do homem se defrontavam. Vencendo irresistível temor, continuou o príncipe afortunado. Não receio dar o que possuo. Dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente. Mas dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventura sem limite. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou desanimado. Os bens poderia ofertá-lo sim, porém a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida, dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas, os corifeus agradáveis e bajuladores. Oh, seria necessário renunciar a tudo isso? Interrogava-se inquieto. Sim, respondeu-lhe sem palavras, com os olhos fulgurantes. O diálogo se tornara realmente impossível. Não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E saiu quase a correr. Os apóstolos encontraram o Senhor com lágrimas nos olhos e com leves tons de amargura. Perguntaram-lhe: por que, Senhor? E ele respondeu: quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio e do prazer. Ao som alegre de trompas e fanfarras começavam as festas públicas. As quadrigas estão alinhadas na linha de partida. Os fogosos corcéis adquiridos empinavam lustrosos ajaezados. Ao sinal, dispararam sob estrondosa ovação. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estertorada. Correm os escravos para tirarem-no da pista. Mas silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. Amigo,
2 braços o envolvem, veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. Amados companheiros, não deixemos para depois seguir a Jesus. O momento é agora. Legiões e legiões de espíritos iluminados percorrem a terra, nos convidando à esperança, nos convidando a deixarmos as ilusões da terra e seguir a Jesus. Seguir dando o que temos de melhor, que é o nosso amor, que é a nossa fraternidade. Amigos meus, não permitam que o dia a dia prendam-vos as ilusões do plano terrestre. Deixem de olhar para a terra como uma prisão e olhem os céus, lembrando-se dos mundos felizes, lembrando-se da renúncia maior, lembrando-se da doce Galileia, onde Jesus nos veio convidar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amado Senhor, aqui estamos todos, agradecendo-te pela oportunidade que nos dás do trabalho, agradecendo-te, Senhor, porque a terra que nos destes para caminharmos como seres do teu amor. Esquecemos-nos, mas eis que agora retomamos os nossos compromissos e te seguiremos sempre e estaremos contigo, Senhor, porque sabemos que tu é a luz e tu é o amor, onde ardentemente desejamos repousar. Os nossos corações cansados, desiludidos, onde queremos, Senhor, reencontrar-te, como na doce Galileia, no jardim florido da Cafarnaum em flor. Doce Jesus, auxilia-nos mais uma vez. Como Bartimeu um dia te pediu, pedimos-te também nós. Senhor, que eu veja, que eu compreenda o teu chamamento e te siga pelo mundo afora, por toda a eternidade, porque somos de ti, Senhor, e queremos fazer parte do teu grande rebanho de luz, ao qual segue à frente, nos mostrando que somente pelo amor conquistaremos a nós mesmos. Que assim seja. Que assim seja.